Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Anderson e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, né? Prosperidade bíblica. Estamos falando sobre a prosperidade bíblica, passamos uma semana falando sobre dízimos, né? A importância do dízimo, o que que é o dízimo, para que serve o dízimo. E hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre oferta, né? Volto a dizer, desde a primeira aula eu venho dizendo que, segundo o que diz Tito, né, nas Escrituras, é, para os puros tudo é puro, e para os impuros e contaminados e infiéis tudo é impuro. Então, para que você possa entender bem o que a palavra do Senhor quer nos ensinar, você precisa observar essas coisas, todas elas com um coração puro, tá bom? Isso é de essencial importância. Outra coisa também que é importante eu relembrar aqui é que aqui se trata de um testemunho perfeito, né? Então, como um testemunho perfeito, existe são três o testemunho perfeito, né? Então, é, dízimos, ofertas e primícias. É sobre isso que se trata o nosso estudo, é sobre isso que nós estamos falando e é sobre isso que nós vamos falar as próximas 2 semanas, tá bom? Vídeo direto, diários, né? De terça a sexta nós temos vídeo e na segunda-feira nós temos uma live pelo Instagram, aonde nós fazemos um apanhadão de tudo aquilo que entendemos durante a semana. Junto com o vídeo, você vai receber um esboço do que nós estamos ministrando e também você vai receber uma tarefa. A tarefa é opcional, se você quiser fazer ou não, vai do seu interesse, porém sugiro que você faça, porque ela tem um propósito e se você fizer, você consegue alcançar o propósito todo, tá bom? O próximo curso que nós vamos estar lançando aqui é um curso sobre vida devocional, como você construir uma vida devocional diante do Senhor, tá bom? Mas vamos lá, o texto que nós vamos usar hoje para nós podermos entender sobre ofertas e começar a entender sobre oferta é um assunto muito abrangente, tem muito conteúdo nas Escrituras. Talvez entre os três, né, o dízimo, a oferta e a primícia, entre os três, a oferta é onde tem mais conteúdo, mais exemplos, mais testemunhos está no que se refere a ofertas. Nós vamos ponderar aqui, vamos pegar alguns textos bíblicos durante essa semana para nós estudarmos e entendermos sobre oferta. E o primeiro que nós vamos usar é 2 Coríntios, capítulo 9, tá? Do versículo 6 em diante. Talvez seja um dos mais usados dentro da igreja, quando vai se ensinar a respeito de oferta. Ele é muito rico mesmo e nos ajuda a compreender muitas coisas, tá? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Diz assim: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou Deus, espalhou, desculpa, como está escrito, espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos deu pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça,
para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Amém. É muito importante nós entendermos sobre a oferta, porque ela vai liberar algumas coisas sobre as nossas vidas. Por exemplo, nós falamos na última série de vídeos que nós postamos, as últimas aulas, que o dízimo ele serve para nos libertar do devorador, quebrar maldição e nos libertar do devorador. Amém? Agora, a oferta ela vai cumprir um outro papel. A oferta ela é proporcional. A oferta ela é como uma semente que se dá, que se planta. Então, a oferta ela é proporcional àquilo que nós semeamos. Nós vamos colher aquilo que semearmos. Amém? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu devo fazer, ser dizimista, porque eu dando o dízimo, eu vou neutralizar a ação do devorador na minha vida. Eu vou aniquilar a ação do devorador na minha vida. Né? Lembra que nós falamos que por vossa causa, né, Malaquias 3, né, por vossa causa, por causa da sua atitude de ser dizimista, o Senhor repreenderá ou repreenderia o devorador. Né? Então nós estamos sendo libertos de algo que suga tudo aquilo que chega às nossas mãos. Agora que nós estamos libertos desse devorador e vamos mantê-lo aprisionado ou neutralizado nas nossas vidas, nós temos condição agora de semear para poder colher. Amém? Então, tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. É isso que o Senhor está querendo dizer aqui, que a oferta ela é uma semente, você vai plantá-la e você vai colher. E ela é proporcional àquilo que semeamos, né? Veja bem, o versículo 6 ele começa dizendo, nós vamos ler novamente aqui o 6. Olha só o que ele diz. E digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará. Então, a primeira coisa que nós entendemos, quando começamos a ofertar, é que a oferta ela é proporcional àquilo que nós semeamos, aquilo que nós ofertamos. A bênção que virá sobre as nossas vidas vai depender de que tipo de semente nós estamos plantando. Eu sempre gosto de dar como exemplo, por exemplo, que a pessoa que planta um pé de alface, ela vai colher muito rápido. Em 40 dias, talvez menos até, dependendo da terra e do clima da região onde é plantado. 30, 40 dias você está colhendo o alface. Porém, esse alface dá para um almoço só. Você vai comer uma vez só daquela semente que você semeou. Agora, se você plantar um pé de manga, por exemplo, você vai demorar aí 10 anos, talvez até um pouco mais, para você colher o que você plantou. Porém, quando começar a dar manga, você não vence comer sozinho. Então, o que eu vou colher vai depender muito daquilo que eu estiver semeando. Né? Então, se eu estiver semeando pouco, eu vou colher. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que um coração liberal, um coração que tenha... um coração que não se retém, mas um coração que é livre
para ofertar, ele nunca será desonrado. Veja só, eu experimento isso na minha vida e vivo isso na minha vida há muitos anos, muitos anos, muitos anos. Isso não significa que a gente não passe por perrengue, por situações difíceis financeiras, mas Deus sempre se manteve fiel e eu acredito no meu coração que até mesmo algumas situações difíceis que eu passo financeiramente é para que Deus permite para que eu conheça o coração dele. Essa semana mesmo, né? Vocês sabem, eu publiquei meu segundo livro. Algumas pessoas me ajudaram na publicação, mas foi muito pouco. Depois eu recebi os livros, vendi uma remessa de livros e tal. Alguns irmãos me ajudaram muito, levaram os livros para vender, compraram mais livros meus para dar de presente e tal. E agora esse mês chegou, era o último cheque que eu tinha que pagar dos livros e comprometia quase 50% do meu salário esse cheque, né? E eu tava, assim, fiquei preocupado, né? A gente tem família, tudo, né? As vendas caíram, que é normal também. Então, eu tenho família, tenho que sustentar minha família, né? E eu estava muito preocupado com isso. E essa semana eu recebi a visita de um amigo meu aqui em casa. Ele é empresário. Ele veio aqui me visitar e a gente conversou um pouco. Nem café fiz pro irmão. Nós conversamos um pouco e quando ele foi embora, ele deixou uma oferta para mim. E essa oferta supria as minhas necessidades. Então, Deus, ele vai nos abençoar quando nós nos colocamos à disposição para fazer a obra dele, fazer a vontade dele, né? Então, eu quero que você... Essa é só um dos milagres que Deus fez na minha vida por eu ser dizimista. Então, quando você semeia, quando você oferta, né, você vai estar plantando algo plantando algo na terra. E pode ser que demore 40 dias, pode ser que demore 5 dias, ou pode ser que demore 10 anos. Mas um dia você vai colher disso tudo. Esses dias eu encerro essa aula falando sobre isso agora. Esses dias eu estava pensando sobre aquela viúva que chega no templo e ela entrega ao Senhor, ela entrega ali tudo que ela tinha. Jesus diz assim, olha, de todos os que ofertaram, tinham pessoas que ofertaram muito mais do que ela, mas ela ofertou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Aí eu comecei a meditar sobre isso e eu comecei a pensar, dar tudo o que nós temos quando temos pouco é fácil. Por exemplo, você tem R$ 5 no seu bolso e você oferta esses R$ 5, é fácil. Eu só tenho R$ 5 e vou ofertar. Agora, se você tiver R$ 1.000 no seu bolso, você vai pensar, eu posso ofertar R$ 100, é muito mais do que eu ofertava antes, né? Eu só ofertava 5, porque eu só tinha 5. R$ 100 é muito mais do que eu ofertava antes, né? Porém, Jesus dizia que a plenitude está em você dar tudo. É claro que eu não estou falando aqui, queridos, que o que você traz e você entrega na igreja, ou o que você faz pelo seu próximo seja pouco. Eu quero dizer o seguinte, queridos, que o pouco que cada um faz pode ser o muito para outras pessoas, né? Às vezes um simples quilo de arroz que você dá para alguém, que você entrega a alguém, pode ser uma bênção gigantesca para outras pessoas que não têm nada, né? Então, cumpra isso na sua vida, faça isso, experimente isso e desfrute do que é ter uma vida sendo ofertante ao Senhor, tá bom? Então é isso, hoje nós vamos ficar só no versículo 6,
Amanhã nós falamos um pouquinho mais e vamos falando sobre cada um. Então, a oferta é uma semente e você colhe proporcionalmente aquilo que você planta. Amém? Só gostaria de lembrá-los, irmãos, que esse vídeo aula é um vídeo doutrinário, é aquilo que nós cremos na nossa comunidade de fé e que nós procuramos viver, nos esforçamos para viver, tá bom? Então talvez você vá não concordar comigo a respeito disso, mas eu te respeito. Só peço que você me respeite também, tá bom? Deus abençoe, tenha o melhor dia da sua vida.